Amém? Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. É um versículo bem conhecido. Eu amo esse versículo. Eu posso dizer que é o meu versículo rema. Para a minha vida é esse versículo aqui. A palavra do Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Aquele que permanecer em mim e na qual eu permaneço, dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Aqui está igual. Amém? Eu sempre falo esse versículo, que a gente não consegue fazer nada sem a presença de Deus, né? Sem Deus, realmente, a gente não faz nada. Eu tenho uma árvore que eu plantei, uma sementinha no fundo do meu quintal lá, e eu peguei uma semente na rua de casa, na casa de uma vizinha, e depois eu sequei essa semente e eu plantei e ela pegou. E ela dá umas frutinhas amarelinhas. O nome certo da fruta é uvalha, mas tem gente que conhece por orvalha. É uma amarelinha assim, dá um suco maravilhoso e é ótima em vitamina C. E eu plantei lá no fundo de casa, só que eu não quero que fique a árvore muito alta. Então, esses dias, andei quebrando os galhos dela lá, para podar, né? Aí, joguei os galhos lá na frente, lá. E passou uns dias, eu fui lá olhar aqueles galhos, os galhos já estavam secos. Um já estava começando a secar, o outro já tinha secado. Aí, eu estava pensando, falei, nossa, assim somos nós também, né? Quando a gente se distancia de Deus, a gente também seca. A nossa fé acaba, né? O gosto pelo mundo vai aumentando, a desobediência aflora, e corre o risco até do Espírito de Deus sair, se retirar de nós. E depois, o próximo passo, se a gente continuar nesse caminho, é a morte espiritual. A gente acaba secando, como aquelas folhas secaram. E Jesus também, ele foi tentado no deserto. Nós não devemos ceder às tentações, para a gente não correr o risco de sair da presença de Deus. Jesus, ele foi tentado no deserto. O diabo ofereceu muitas coisas ali para ele, mas ele não aceitou. O segredo é não aceitar, é não ceder às coisas desse mundo, para a gente não se distanciar de Deus. Aí eu fico perguntando, por que tem pessoas que insistem em sair da presença de Deus? Existe ainda pessoas que insistem. Está lá na presença de Deus, está na casa do Pai, e insiste. Mas por quê? Porque o mundo e as suas concupiscências, suas riquezas, a fama, o pecado, são os pratos que o inimigo oferece para a pessoa se separar da presença de Deus, para a pessoa ser cortado da figueira, da videira. Amém? E eu fui pensando, eu fui meditando, né? Eu lembrei até de um moço que eu conheci. O moço falava assim para mim, eu convidava ele para ir na igreja, e ele falava assim para mim, agora eu quero viver a minha vida, vou viver do meu jeito, vou beber tudo que eu tenho direito, vou fazer tudo que eu quero, bem assim. E eu fiquei olhando, pensando, coitado, né? Coitado dele. Mas só que as pessoas esquecem das consequências. Tudo que nós fazemos, nós temos consequências, né? E tem muitos crentes, irmãos, sofrendo por causa das consequências dos próprios atos, por causa da desobediência, por causa da insegurança. Glória a Deus. Agora sim. Amém? Então,
as pessoas esquecem das consequências. E tem pessoas que têm de tudo, tem tudo. Tem casa para morar, tem cama para dormir, tem comida para comer, tem saúde, tem tudo. E ainda acha que não está bom. Sabe, aqueles filhos rebeldes que têm tudo dentro de casa? Aí fala para o pai, eu quero viver minha vida, eu vou morar sozinho. Assim também é, irmãos, nós com Deus. Também é assim. Eu tenho exemplo bíblico para isso. Aqui em Lucas 15, a partir do verso 11, a palavra do Senhor diz que havia um homem que ele tinha 2 filhos. E aí um dia o filho chegou para ele e falou para ele, eu quero toda a minha herança. Eu quero tudo que eu tenho, o senhor pode repartir? Está escrito aqui, Lucas 15, 11. Jesus contou essa parábola, né? Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, mas não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Isso acontece com muita gente. Muita gente que está dentro da igreja, está vivendo uma vida maravilhosamente com Deus, de repente dá um piripaque, quer sair da igreja. Sai do grupo da igreja. Sai do convívio com os irmãos. Mas eu quero dizer, irmãos, que tudo tem consequência. Quando a gente se desliga da videira verdadeira, que nós somos os ramos, nós somos as varas, nós estamos ali ligados no Senhor Jesus. Quando a gente se desliga dele, vem consequências. E veio a consequência para esse moço. A Bíblia diz que depois de ter gastado tudo, ele pegou a herança dele e ele gastou tudo. Depois que ele gastou tudo, naquele lugar onde ele estava, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele não tinha nem o que comer. A Bíblia diz que ele teve desejo de comer até a comida dos porcos. Isso acontece também com a nossa vida, com crentes no Senhor Jesus Cristo, que saem da presença de Deus para ir viver o mundo. Eu conheço muitos crentes que nasceram em lar cristãos e que hoje estão vivendo no mundo, porque não conheceram o mundo e agora quer conhecer o mundo. E tem as consequências, tudo tem consequências. Olha a consequência desse moço. Ele gastou tudo que ele tinha, gastou toda a herança dele, talvez com mulherada, com bebida, né, com drogas, a gente não sabe. Perdeu tudo, a ponto de ficar sem nada. E esse homem perdeu. Teve vontade de comer a comida dos porcos. Glória a Deus. Tudo porque achava que conseguiria viver longe do Pai. Temos também aqui um outro relato, que está aqui no livro de Jonas, no capítulo 1. O Senhor aparece para Jonas, a palavra do Senhor, filho de Amitai, e disse para Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O filho pródigo pegou tudo que tinha e saiu da casa do pai. Aqui Jonas recebe uma palavra de Deus para pregar numa cidade e ele foge da presença do Senhor. Quantos crentes hoje estão fugindo da presença do Senhor? Não quer saber de Deus? Não quer saber de orar? Não quer saber de buscar a face do Senhor?
as consequências vêm. Quantas vezes Deus dá uma ordem para nós, a gente não obedece? As consequências vêm. E o que aconteceu com Jonas? Entrou dentro daquele barco, e o Senhor fez o mar se agitar. O povo achou que ia morrer, até que eles se tocaram e perceberam que havia alguém ali que poderia estar prejudicando isso. E aí Jonas fala que é ele. E daí eles jogam Jonas na água. E Deus envia um grande peixe. E esse peixe engole Jonas. Consequência. Talvez você não está sendo engolido por um peixe, mas talvez na tua casa está faltando um monte de coisa. Talvez você não está conseguindo saldar uma dívida, não está conseguindo pagar. Está brigado com o esposo, com a esposa. Os filhos não estão bem. O que é isso? Consequência da desobediência. Aleluias. E a consequência vem, não tem como ela vem. Em nome de Jesus. Outro personagem aqui também, que está em Juízes. A palavra do Senhor diz que havia uma mulher que não podia ter filhos. Ela era estéril. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher. E disse para ela que ela ia engravidar e ela ia ter filhos. E ainda falou assim para ela, olha, tenha cuidado, não bebe vinho, nem bebida fermentada, não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu. Ele será consagrado a Deus desde o nascimento. E ele que vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Um homem consagrado a Deus para libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas o que foi que ele fez? Ele foi se apaixonar justamente por uma mulher filisteia. Uma mulher que era descendente dos inimigos deles. E ele se apaixonou por essa mulher. E a Bíblia diz que ele foi até Tímina e viu uma mulher do povo filisteu, foi para casa e disse a seus pais, viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Sabe o que foi que os pais dele disseram para ele? Será que não há mulher entre os seus parentes, do seu povo? Você tem que ir lá aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Ou seja, com tanta mulher aqui, você vai desobedecer a Deus, você vai lá nos nossos inimigos, atrás de uma esposa? E ele desobedeceu o Senhor. Ele foi. E a Bíblia diz que os pais deles foram com eles, porque na época eram os pais que arranjavam os casamentos, né, para os filhos. E eles foram. Aí chegou lá, no dia da festa do casamento, Sansão, acho que quis crescer, se aparecer, propôs um enigma para quem adivinhasse aquele enigma, para os conterrâneos aqui dessa moça. E todo mundo quis saber o enigma, porque a recompensa era boa. Aí ficaram falando na cabeça dela, consegue ele lá, seduz ele, para ele falar o enigma para nós. Vai lá atrás dele, faz isso para a gente. E vocês sabem como que é homem apaixonado, né? Homem apaixonado. Faz tudo que a esposa quer, faz tudo que a mulher quer. E ele acabou decifrando esse enigma. E quando ele decifrou esse enigma, essa mulher contou. E como recompensa de Sansão, a mulher foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Ou seja, aquela mulher caiu fora. Tiraram aquela mulher dele. Tiraram aquela mulher que tinha se casado com ele. Deu para o amigo dele. Mais para frente ainda, não se contentando, conheceu a Dalila. Conheceu a Dalila e se apaixonou por ela, perdidamente.
E sempre demonstrando a sua força, o seu poder, Deus com ele, Deus ajudando, levantando. Queriam saber qual que era o segredo da força dele. Mais uma vez, foram até Dalila e falaram para ela, seduza ele. Está aqui escrito aqui, olha. Espera aí, está aqui, 16. Aqui no 16, versículo 5, diz assim, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo e mostrar-lhe o segredo da sua grande força. Como poderemos dominá-lo para que amarremos e o subjuguemos? Cada um nos dará a você 13 quilos de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Ele contou. Ele contou. Desobedeceu a Deus, porque ele era separado para Deus. Desobedeceu a Deus, colocou o olho onde não devia. E nós também temos que tomar cuidado. Aonde é que nós colocamos nossos olhos? O que é que nós vemos? Quem conhece o tal do Denorex, que parece, mas não é? Nós temos que estar atento. Às vezes é Denorex, só parece, mas não é. E a gente tem que saber o que é de Deus e o que não é. Não é verdade? Precisamos ter discernimento. E aí, ele contou o segredo da sua força. Aí cegaram Sansão, amarraram Sansão. Eu não sei o que é que tem tirado de você. Eu não sei se você tem saído, você que está nos acompanhando, saído da presença de Deus e a consequência chegou. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor dá mais uma chance para nós. Ele nos dá mais uma chance. Porque a palavra do Senhor diz que, aqui em Lucas 15, aqui no verso 17, diz assim, que aquele filho mais novo que saiu, que perdeu tudo, diz assim, caindo em si, ele disse, ele caiu em si, ele percebeu o que é que ele tinha feito. Nós também temos que perceber, irmãos, pedir discernimento para Deus. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do pai. O Senhor é o bom pastor e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor está te aguardando de braços abertos. O Senhor não nos abandona. A gente pode até errar, a gente pode pecar, mas nós sabemos que o Senhor está ali, nos esperando, arrependidos, para confessar os nossos pecados, as nossas desobediências. Porque Ele dá a vida por nós, Ele deu a vida dEle por nós. Jesus deu a vida dEle por você e por mim, pela nossa casa, pelos nossos familiares. O que nós temos que fazer é cair em si. Se você não ora mais, fala, Senhor, eu quero voltar a orar. Eu quero. Hoje no almoço eu estava conversando com a minha irmã, uma delas, né, que são 6. Estava conversando com ela e ela estava falando para mim, ela falou assim, nossa, como que Deus está me cobrando assim, eu estou sentindo a cobrança de jejuar mais, de orar mais. Eu falei, é isso que o Senhor quer. Enquanto muitos estão se afastando da presença de Deus, outros estão se achegando cada vez mais. E o Senhor quer que você se achegue cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais nós nos achegamos, mais nós vamos ajuntando tesouros nos céus. Nós ajuntamos, porque o Senhor, Ele quer nos agradar. O Senhor, Ele quer agradar o Pai, agrada o Filho que ama. E esse filho resolveu voltar, ele caiu em si e ele voltou.
E quando ele voltou, ele se consertou com o pai dele. Ele disse: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai fez? Disse aos servos: depressa, depressa, traga a melhor roupa, coloca um anel no dedo dele, calça os seus uns sapatos, traga um novilho, vamos fazer uma festa. É dia de festa, o meu filho que estava perdido voltou. O Senhor também quer que você volte a orar de novo, volte a se dedicar, volte a participar dos cultos, volte a congregar. A palavra do Senhor diz que nós devemos congregar. Congregar, irmãos. Congregar era estar juntos. É estar juntos. É como o carvão. O carvão, se ele estiver aceso sozinho, ele é só um carvão aceso. Mas se ele estiver aceso junto com os outros, pega fogo em todos. E assim somos nós. Precisamos estar juntos para adorar o Senhor, para adorar o Rei da Glória. Nós precisamos, em nome de Jesus. E isso aconteceu também com Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus, caiu lá dentro da barriga do peixe, mas teve um momento. Aqui no capítulo 2 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. De dentro do peixe, ele lembrou do Senhor. Porque nós sofremos as consequências, mas nós podemos lembrar de Deus, dos feitos de Deus, das coisas que o Senhor faz por nós. E nós podemos voltar, porque Ele está nos esperando de braços abertos. E Jonas se lembrou. E olha o que ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um trilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. Olha só, contudo, olharei de novo. Olharei para o Senhor de novo, eu vou atrás dele. Eu quero que ele me perdoe, eu quero me reconciliar. Sabe, irmãos? Foi isso que ele disse. E as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar às profundezas, até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor, quando a gente se lembra dele, o Senhor não nos deixa na mão. Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai, nós precisamos clamar das profundezas. Talvez você já está achando que não tem mais solução, que não tem mais motivo para continuar vivendo. Quantas pessoas tirando a própria vida. Mas o Senhor tem jeito sim. Nós temos que dar o nosso primeiro passo. Nós temos que ir até Ele. E Jonas se lembrou do Senhor. Ele se lembrou. E ainda diz aqui o verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. E o que eu prometi, cumprirei. A salvação do Senhor vem. Amém? E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Se reconciliou com Deus. E sabe qual que foi a recompensa dele? Está aqui no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Agora ele obedeceu, porque ele viu o poder de Deus na vida dele. E eu tenho certeza que ele nunca mais fugiu da presença de Deus. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã também, nós estávamos falando do rei Nabucodonosor. Este aqui também foi outro. Está aqui em Juízes, Daniel.
Está aqui em Daniel. Ai, sumiu aqui. Espera aí. Mas será que o meu Daniel foi arrebatado da Bíblia? Achou. Aqui a palavra fala também do rei Nabucodonosor, que construiu ali a Babilônia. E ele se achava muito grande, poderoso. E ao ponto de se ver como um Deus. Ele se via como um Deus. E Deus, irmãos, não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Nós fomos criados para dar glória a Deus, mas para receber a glória é dele. E aqui em Juízes, Daniel, capítulo 4, no versículo 28, diz assim, olha só o que foi que o rei Nabucodonosor disse. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Olha só, que eu construí como capital do meu reino, como o meu nome, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Olha só, da minha majestade. Então, ele quis ser Deus. Ele não quis glorificar o nome do Senhor, não quis louvar a Deus. Ele trouxe toda a glória para ele. Também veio consequências. Veio consequências. Olha o que aconteceu com ele quando ele quis pegar a glória para ele. Aqui no verso 31 diz assim, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Olha só, lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença de Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se de orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Olha só, depois que ele virou bicho, comendo grama, passou tudo que tinha que passar, o entendimento dele voltou. Aleluias, glória a Deus. Aí ele entendeu de quem que é a glória, quem que está acima dele. Amém? Depois diz assim, então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquilo que vive para sempre. Agora já não era mais ele, agora é o Senhor. Ele honrou, ele louvou o Senhor. Vamos louvar, vamos honrar o nome do Senhor, porque Ele está acima de nós. Ele é o Criador, Ele pode todas as coisas. Ele que tem poder de dar e tirar. É Ele que levanta, é Ele que abaixa. É Ele que faz todas as coisas. Então toda a honra e toda a glória é do Senhor. É dele, irmãos. Nós não somos nada. Tem um versículo que fala que nós devemos temer aquele que tem poder de dar e tirar a vida, que é o Senhor. É esse que nós temos que temer. Nós temos que reconhecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Sabe? Fazer a nossa parte. Mas como que eu faço a nossa parte? É reverenciar esse Deus. É buscar a presença dEle. É saber que é dEle que vem o nosso alimento. É saber que é dEle que vem as nossas vestes. É saber que é Ele que nos sustenta. Aleluias. Quando você está no seu trabalho, que você recebe teu pagamento no final do mês, que você recebe bem, no mês que vem você está alegre trabalhando de novo, porque você sabe que tem um salário bom. Assim nós temos que ser com Deus,
porque é Ele que nos dá todas as coisas. Então nós precisamos congregar, vir à igreja, orar em casa, estar em contato com esse Deus toda hora, cada minuto, a cada instante, falando com Ele. Nós precisamos disso, irmão, porque se nós nos distanciarmos, um minuto que seja, da presença de Deus, as consequências começam. As coisas começam a acontecer, aí vem doença, tudo vai de mal ao pior, os filhos começam a desandar, o marido começa a desandar. Porque a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói, e a mulher, ela santifica o marido. Se o marido ainda não é crente, a mulher tem que estar firme na presença de Deus, para santificar o esposo, para santificar os filhos, a família. Alguém na tua casa tem que tomar posição. Alguém na tua casa tem que se levantar para buscar a presença de Deus, para as coisas começar a acontecer, e para as consequências sumir. Não ter mais consequência, não ter mais dívida, não ter mais choro. Precisamos tomar posição. Você precisa tomar posição na sua casa, para alcançar os teus, em nome de Jesus. E o rei Nabucodonosor, ele reconheceu que o domínio é do Senhor. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou lhe dizer: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio ser maior ainda, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Hoje é a sua oportunidade de se derramar na presença de Deus, de buscar a face do Senhor, de estar novamente com Ele, falar: Senhor, eu errei, eu me distanciei, eu fiquei meio fora, fiquei meio, sabe, mas agora eu quero me reconciliar contigo, eu quero estar na tua presença novamente, quero fazer o que lhe agrada, para que as coisas voltem a acontecer. E o Senhor tem o melhor para nós, irmãos. Aí aqui no versículo 37, ele reconhece mais uma vez, ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente sai da presença de Deus, as consequências vêm. Mas eu tenho a boa notícia, que nós podemos nos lembrar do Senhor novamente. E Ele vai estar de braços abertos para mudar o nosso cativeiro, para mudar a situação, para mudar as coisas, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem se lembrar do Senhor novamente? Fazer uma aliança com Deus nessa tarde. Eu quero convidar você a fazer uma aliança novamente com Deus. Se você já está na presença de Deus, se você já está buscando, que fique mais forte agora. E se você não está, é a sua oportunidade de reconhecer, de cair em si, como aquele moço pródigo caiu. Ele caiu em si. Jonas voltou a orar, e o entendimento do rei Nabucodonosor voltou. Que isso aconteça na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Agora é com você e com o Senhor. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, que está a sua palavra, Pai. Eu não conheço a vida dos meus irmãos, não estou aqui para apontar, não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui, Senhor, para falar a tua verdade, Pai, a tua palavra, Senhor. Eu me coloquei diante de ti, Pai, porque eu reconheci que sem o Senhor eu não posso viver. A tua palavra diz que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, então nós temos que estar ligados no Senhor todos os dias, Pai. Se por acaso alguém aqui se desligou, agora é o seu momento com Deus, de voltar de novo a estar enxertado na videira verdadeira, em nome de Jesus. Pai, toca agora, Senhor, com teu poder.
Toca, Pai, vem trabalhando, Senhor. Trabalha dentro do lar, trabalha no trabalho. Vai trabalhando, Senhor, na vida, na mente, no sentimento, nas emoções, Pai. Talvez a pessoa até começa hoje, amanhã já termina, já para, não consegue mais. Ajude, Espírito Santo, essa vida a ficar firme na presença de Deus, Pai. Ah, Pai, a Tua palavra diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos no nome do Senhor, no Rei da Glória, no Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra, Pai. É no Senhor que nós vamos confiar, Pai. É no Senhor que nós vamos dedicar todo o nosso ser, Pai. Arabaxiribicás, em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda para o louvor da Tua glória que eu te peço. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quero chamar a pastora aqui.